Aí na segunda-feira de manhã eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso começar a preparar alguma coisa, né, nessa semana. Aí eu fui lá na caixinha de promessa, tirei 3 versículos. Falei, o que vai sair daqui? Aí eu li o primeiro, falou sobre que os filhos são bênção, que nós temos que ter um monte de filhos, que feliz é o homem que tem a sua aljava, né, cheia, né? Mas é um conceito, né, da época, né, que o pai dependia dos filhos. Aí eu tirei um outro versículo que falava que em vão vigia a sentinela, né, se o Senhor não guardar a casa. Mas o terceiro, quando eu li o terceiro versículo, ficou batendo aquilo na minha cabeça, tá? Atos 14, 22. Fortalecendo, eu até trouxe porque para vocês verem que, tá? Fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu falei, opa, será? Eu falei, por que Deus? Por que eu preciso passar por tanta tribulação para entrar no reino de Deus? Por que eu tenho que sofrer para entrar no reino de Deus? Tá? Precisamos realmente sofrer? Será que Deus não pode simplesmente, né? Tem muita gente que crê que aceitou Jesus, se arrependeu dos pecados, está salvo e já tem um lugar garantido no céu. Tá? A gente realmente podemos pensar assim, nós aceitamos Jesus, nos arrependemos, né? Estamos no caminho certo. Mas até chegar lá, muita água vai passar debaixo da ponte. Até chegar nesse momento, tá? Nós vamos passar por muitas tribulações. E o título da mensagem de hoje é tribulação. Vamos falar de algo, tá? Que é sinônimo de sofrimento, que todo mundo conhece muito bem. Todo mundo já passou. Todo mundo vai passar por uma luta, por uma dificuldade, por um sofrimento, por uma angústia. Todos vamos passar, tá? Mas por quê? Tá? Então, na ótica humana, quando nós olhamos e vamos analisar, certo? Tribulação, já é um nome assim que impacta. A gente para e fala assim, poxa, é algo injusto, ou é algo sem sentido, uma coisa que precisamos evitar a qualquer custo. Na ótica humana, é uma experiência que pode gerar amargura, feridas na alma, tá? E em alguns casos, tá? Desespero, resiliência, enfim, um monte de coisa. Pode trazer traumas, pode deixar a pessoa, às vezes até se afastar da presença de Deus, porque ela fala assim, não, eu entrei na igreja, parece que tudo piorou, é só coisa ruim que me acontece, eu vou sair da igreja, e vira as costas para Deus. Agora, qual é, tá, a ótica através dos olhos de Deus ou da palavra de Deus? O que é que a Bíblia diz a respeito de sofrimento, a respeito de tribulação, de angústia, tá? Para que serve? Qual o propósito? Porque deve ter um propósito, tá? Se Paulo aqui em Atos, sim, no livro de Atos está escrito que é necessário que passemos por muitas tribulações, tá? É porque isso deve trazer, se nós estivermos no Senhor, isso deve nos trazer algo que venha acrescentar na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, tá? Então, o primeiro que eu poderia dizer é que é para nos aperfeiçoarmos.
Tá? Então, Romanos 5, 3 e 4, sabemos, eu vou ler daqui porque a minha tradução aqui está diferente. Não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A que eu tinha aqui diz assim que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Tá? Eu pedi para ele colocar... está no restinho aqui. Tá? Eu pedi para ele colocar nessa versão, porque essa versão me fala exatamente assim, é necessário que passemos por muitas tribulações. Em algumas ela é um pouco diferente, fica mais difícil de entender o que eu queria focar. Tá? Então, ela vem para nos aperfeiçoar, porque através desse sofrimento nós vamos progredindo. Também, ela nos aproxima de Deus. Através das lutas, tá? A primeira coisa, quando acontece alguma coisa, ele fala assim, meu Deus, me ajuda. Tem misericórdia, Deus. Até o ateu, na hora de um problema grave, Deus, me ajuda, me socorre. Tem misericórdia de mim. Então, isso nos aproxima de Deus. Tá? E nos torna também semelhante a Cristo. Tá? Se sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8,17. Tá? E também a tribulação ela serve para revelar a glória de Deus em nós. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Tá? Aqui é Paulo. Tá? Paulo foi um cara que passou por muita perseguição, sofreu, foi preso, foi tudo quanto é tipo de coisa ruim que você possa imaginar, Paulo passou. E ele fala que é leve e momentânea. Você pode pensar assim, ele devia estar meio doidão, né? Meio doido para achar que tudo aquilo que ele passou é leve. Mas para ele que tinha uma base estruturada em Cristo, que teve uma experiência com Deus, tá? Verdadeira, tá? Que conhecia que era uma pessoa culta, ele sabia que aquilo tudo, pela experiência dele, não era nada. Que a experiência com Deus, né, revelou a glória de Deus para ele. Tá? Então, tudo que ele passava, ele falava, eu sei passar fome, eu sei passar, enfim, tá? Eu aguento. Por quê? Porque eu conheço a glória de Deus. Então, essa é a ótica que nós temos que ver, não a ótica humana. Então, quando vem a tribulação na sua vida, e com certeza ela vem, com certeza nesse momento você está passando por uma tribulação, com certeza nesse momento você sabe, entendeu? Você tem dificuldades, você sabe que pode piorar as coisas, e provavelmente vão piorar. Porque a hora que a gente acha que acabou, sempre vem uma nova. Tá? Na visão bíblica, o sofrimento não é o fim. É um meio para nos moldar para algo maior. É um crescimento. É quando nós, vivemos, sabemos em quem nós temos crido, sabemos que a vitória é nossa e que você vai sair daquela luta, daquela dificuldade e você vai ser maior em Cristo, você vai estar mais firme na palavra de Deus, você vai estar mais alicerçado na rocha. Então é nesse momento que nós precisamos estar sempre atentos. O sofrimento não é um fim, não vai acabar. A gente sabe que tudo termina. As coisas boas passam, as coisas ruins passam, tudo passa. Tá? O que significa tribulação?
aflição intensa, angústia ou pressão extrema. Nós temos aí algumas definições em latim, no grego e no hebraico. Mas eu vou ficar com o latim, porque no latim tem um termo que interessa muito para o que eu quero falar. Tá? No latim, ele vem de tribulare ou tribulum. Tribulum é o nome de um instrumento para triturar grãos. Tá? Um moinho. Tá? Um moinho. A gente mora aqui na cidade e não vê. Tá? A gente compra tudo moído no mercado. O café já vem triturado, a farinha vem tudo prontinha. A gente compra desse jeito. Mas quem mora na roça, ou quem mora em muitos países que são mais voltado para a cultura, né, de grãos, essas coisas todas, sabe que isso é muito usado. Tá? Então, esse instrumento é que eu quero mostrar para vocês qual a importância dele. Ele pressiona o grão até o limite, tá? Mas para Deus é um processo para refinar e transformar. Então você pega um grão, tá? Deus pega você, ele tritura e te transforma. Faz em você algo novo. Traz para você um novo nível. Você passa de ser um simples grão para ser um produto mais refinado, mais acabado, mais perfeito, que tem mais utilidade. Tá? As tribulações, elas começaram em Gênesis 3. E todo homem, depois de Adão, provou e tem provado tribulação. E vai continuar provando. Depois que Adão cometeu o pecado da desobediência, tanto Eva como Adão e a serpente colheram uma sentença de Deus, que determinou como nós seríamos hoje, como nós viveríamos hoje, como nós estaríamos hoje. Tá? Então, a partir daí, você pode pegar qualquer homem de Deus na Bíblia, você pode pegar qualquer profeta, você pode pegar qualquer grande rei, qualquer homem ungido de Deus, você pode pegar os melhores, os heróis da fé, todos eles passaram por tribulação. Porque não existe vida sem tribulação. Tá? Todos passaram, pode ser cristão, pode ser católico, pode ser muçulmano, pode ser judeu, passaram e vão continuar passando. Até quando? Tá? Vai terminar no livro de Apocalipse, para os cristãos com a volta de Cristo. Tá? Em Apocalipse 21:4 diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Agora, para os ímpios, não terá fim. Porque após a volta de Cristo, eles serão julgados, e os que não forem salvos, vão ser condenados e vão continuar, certo? Na tribulação. Só que dessa vez na grande tribulação, numa enorme tribulação. Tá? Então, nós sabemos que tudo começou com Adão. E nós hoje vivemos, poderíamos ter uma vida diferente, mas tá, não foi assim. Então a tribulação para os justos são crescimento e glória. Para os ímpios, advertência e oportunidade. O ímpio também passa por tribulação. Só que para nós é para crescimento e glória. Para eles é para advertência, sai do pecado, se arrepende, é uma oportunidade que eu estou te dando. Deus está te dando uma oportunidade. Aceita, muda de vida, e a sua vida, certo? Que é para isso que eu estou deixando você passar por esse momento. Para você se aproximar de mim e querer estar comigo. Tá?
Mas se o coração do ímpio se endurecer ainda mais diante da dor, daí, sabe, o sofrimento pode se transformar em julgamento ou consequência pelo distanciamento de Deus. Sofreu, sabe, passou por tudo quanto é luta, tudo quanto é dificuldade, teve as oportunidades de aceitar Jesus, teve a oportunidade de se arrepender, não se arrependeu. Qual vai ser o fim? O julgamento. Deus vai falar: eu te dei todas as oportunidades. Você não quis saber de mim, você não me aceitou, você não me ouviu, você não percebeu que eu estava ali, do seu lado, tentando mudar a sua vida. Tentando transformar você desse produto, certo? Básico, num produto mais acabado, mais perfeito, para a minha glória. Tá? Agora vamos falar do instrumento de triturar. E eu vou citar a prensa do azeite. A prensa do azeite. Primeira vez que eu fui em Israel, eu fui no Getsemane. Lá tem um lugar que tem muitas oliveiras plantadas. Muitas. Só que são oliveiras que estão lá há 900, quase 1000 anos. Tá? E aquelas oliveiras que estão lá, é impressionante. Tá? Ela é um pouco mais alta que esse pé direito aqui, e acho que cabe aqui nesse estágio, aqui nesse pedaço aqui, uma delas. Tá? A raiz, o tronco dela, é enorme, muito grande. Tá? E as raízes se esparramam para tudo quanto é lugar. E pasmem, cheio de azeitonas, com quase 1000 anos, frutificando. E nas raízes começam a sair brotos de novas oliveiras. Ela começa a sair brotinhos. Você vê que uma árvore com quase 1000 anos parece que um jovem. Tá? E do lado desse lugar tem umas 20, 30 oliveiras, tudo dessa idade, sabe? Tem um lugar aonde eles guardam o resto, em exposição, o resto de uma prensa de azeite. Umas pedras enormes, certo? Que eles usavam para triturar as azeitonas. E o interessante, certo? O guia explica como é que funciona, como é que funcionava. Quando eles colocam a azeitona naquilo lá e rodam aquelas pedras por cima, sai um óleo. O primeiro óleo que sai, tá, é o óleo mais puro, sabe? É o primeiro óleo, é o mais puro de todos, e é usado para consagrações religiosas, para iluminação do candelabro do templo e para ofertas a Deus. Depois eles vão moendo mais, triturando. Aí eles tiram o óleo para cozinhar, até que o último, que é o piorzinho de todos, eles usam para lubrificar a máquina. Tá? Então, aquela prensa, certo? A tribulação é como uma prensa, nos esmagando, apertados pelas circunstâncias da vida. E o que sai de nós com essa pressão? O que sai de nós revela o que nós temos dentro. Um azeite puro, um azeite de segunda, de terceira, ou só bagaço? Jesus foi prensado. Jesus foi prensado ali mesmo, no Getsemane. Ele suou sangue, tamanha a sua agonia e pressão espiritual antes da cruz. Lucas 22, 44. Se vocês quiserem depois ler, está lá. Jesus, ele foi moído, tá? Por nós. Se todos passamos por tribulação, qual a principal orientação de Atos 14, 22? Ora, Atos 14, 22 diz: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus.
Mas se a tribulação vem para mim, vem para o ímpio, e nem sempre o ímpio vai entrar no reino de Deus, o que nós temos que tirar desse versículo? A primeira parte, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Então, todos nós podemos entrar no reino de Deus. Todos nós. Porque todos nós vamos passar por tribulação. Mas aqueles que são discípulos, né, e que permanecem na fé, tá? Esses com certeza vão entrar no reino de Deus. Certo? Eu queria dar uma introdução a respeito de potenciação. Acho que a maior parte de vocês fugiu da escola, sabe o que é potenciação, o que é matemática? Você sabe o que é potenciação? É uma operação matemática representada por A elevado a N. Tá? Onde A é a base e N é o expoente. A base é o número a que será multiplicado por ele mesmo quantas vezes estiver na base, estiver no expoente. Por exemplo, 2 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Certo? Só relembrando vocês. Casos especiais de expoente. O expoente negativo, que é a base elevada a um expoente n, menos n. O expoente fracionário, certo? Que é A elevado a 1 dividido por n. E o expoente zero. Nós vamos considerar aqui, para a nossa ministração, que Deus é a base. E a tribulação é o expoente. A nossa base, Deus, nós consideramos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós vamos comentar esses 3 casos especiais, levando Deus como a nossa base e levando o expoente como as nossas tribulações. E vamos ver se nós aprendemos alguma coisa a respeito disso. Amém? Pode tirar, Ricardo. É só para o pessoal lembrar alguma coisa aí. Assim como a base matemática sustenta toda a operação, a Trindade é o nosso alicerce nas tribulações. Tá? Resumo: Deus Pai é a fonte eterna, a fonte inabalável. Eu poderia citar aqui Êxodo 15, 26 e Salmo 46, 1 como referência. Jesus é a expressão visível do Pai. Então, Deus Pai, Deus Filho, Mateus 8, 17, o modelo que sofreu e venceu. Jesus é o modelo que sofreu e venceu. Então, ele serve para nós como modelo diante da tribulação. Tá? E o Espírito Santo é o nosso consolador ativo. Romanos 8, 26. É o poder que nos capacita na fraqueza. Tá? Então, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. O Senhor é a minha rocha e o meu refúgio. Salmo 18, 2. Quando sou fraco, então é que sou forte. Isso é o que o Senhor nos fala com relação ao passar por uma tribulação. Nós temos Deus como base, estamos alicerçados em Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Jesus é o nosso exemplo, o Espírito Santo é o que nos fortalece, é o que é a nossa rocha, que é o que nos capacita. Tá? Então, a tribulação como expoente é um crescimento na adversidade. Princípio: quanto maior o expoente, quanto maior a tribulação, maior a dependência da base, dependente de Deus, que é a base. Então, quanto mais aumenta a nossa tribulação, maior nós somos dependentes de Deus. Tá? Tribulações revelam nossa fraqueza, mas revelam também a força de Deus. Quando nós confiamos em Deus e nós nos mostramos fracos, tá? Aí Deus consegue operar em nós. Quando nós nos mostramos incapazes, quando nós falamos assim: Senhor, não dá, cheguei no meu limite, eu não tenho forças mais. Entendeu? Aí você está abrindo a
porta, você está dando a oportunidade de Deus falar assim, não, agora deixa que eu faço. O que é natural para você, o que é impossível para você, para mim é possível. O que você não vê solução, eu tenho solução. Eu sou o Deus criativo, eu faço. Sabe, eu abro portas, eu fecho portas, eu faço milagres, eu faço o que for preciso. Eu opero. Quando você mostra a sua fraqueza. A tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência. Quando passar pelas águas, eu serei contigo. Isaías 43, 2. Vamos falar do expoente negativo. É uma graça inversa nas crises. O que parece negativo, Deus transforma em bênção. Tá? Nas tribulações que parecem negativas, perdas, doenças, Deus opera graça escondida. Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Até o sofrimento pode ser um caminho de transformação, como para José no Egito, ou como para muitos outros homens de Deus. Tá? O expoente fracionário, tribulações parciais. O que é isso? Pequenas tribulações diárias nos enraizam em Deus. Você sabe aqueles probleminhas pequenos que vão se acumulando, que vão se trazendo na sua vida, mas que parecem não ser grandes, mas que estão ali constantemente. Use eles para que você se fortaleça. Deus quer que você esteja constantemente. Uma tribulação grande veio, passa 2 meses, vem uma outra grande. Nesses 2 meses você fica sem nada, tudo de boa, tudo sossegado. Aí você se esquece de Deus, você negligencia as coisas de Deus, não vai na igreja, não ora, porque está tudo uma maravilha. Aí Deus manda um monte de probleminha pequeno. O dinheiro para a conta de água que não veio, sabe? O problema no trabalho com o seu patrão, o problema uma dorzinha de dente, né, Nath? Uma dorzinha de dente, sabe? Aquela dor. E o pior, né? A dor de dente vem e você não tem dinheiro para ir no dentista, entendeu? Então, são coisinhas que vão assim, parece que não tem na importância. Parece que você olha aquilo ali e você não vê aquilo como o mover de Deus, como Deus agindo na sua vida, para que você permaneça mais tempo com Ele, mais tempo em oração, mais tempo na presença dEle, mais tempo dedicando adoração a Ele. Às vezes, a pequena tribulação, ela é mais importante que a grande. Você dá tanto problema, tanta ênfase para o problemão, sabe? E esquece que os pequenininhos também Deus está movendo na sua vida. Deus está fazendo algo na sua vida, tá? E depois nós temos o expoente zero. Esse é bravo. Toda vez que você eleva um número num expoente zero, dá 1. É a regra da matemática. Na regra de Deus, toda vez que o seu problemão é zero, se o seu problema é zero, não é que você não tem problema. Não é que não existe, porque não existe falta de problema, falta de tribulação. Tá? Quando você tem um problema zero, significa que aquele é só Deus que resolve. Aquele é só um milagre de Deus. E quando você eleva a zero, vai dar sempre a base. Deus é a solução. Deus é a solução para a sua vida. Deus é a solução para o seu problema. Tá? Então, quando as tribulações parecem aniquilar as nossas forças, Deus mantém a sua fidelidade. E o resultado é unidade em Cristo. Unidade em Cristo. Tá? Na fornalha, na cova dos leões ou na cruz, Ele não nos abandona. Então você pode pegar o exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode, sabe, dos cristãos que foram lançados na cova dos leões.
certo? Quando Daniel foi lá, entendeu? Os leões não comeram ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, quem que apareceu lá? A unidade. Quem? Cristo estava lá com eles. Quando você está na fornalha, quando você está num problema que aparece inabalável, quando você está num problema que parece assim que não tem solução, que aquilo vai destruir a sua vida, uma doença grave, um problema sério de família, um problema que tira, que rouba a sua paz, que você esquece os probleminhas pequenos, você esquece as luzes, você esquece aquilo, começa a ocupar a sua vida 100%. Significa Deus falando para você assim: eu sou a sua base. Eu sou unidade com você. Eu sou a solução para o seu problema. Então, mesmo no limite, somos sustentados pela base, pela Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando sou fraco, é que eu sou forte. Não temas, porque eu sou contigo, Isaías. A minha graça te basta, segundo Coríntios. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Qual que é o seu problema? Você está passando pela sua luta? O que tem saído da prensa do azeite? Óleo puro. O resultado final é a glória. Qual seja que seja a tribulação na tua vida, o resultado é a base. Se você pegar qualquer número, por exemplo, vamos pegar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e vamos colocar como uma base 3. E elevarmos em 3, ou elevarmos a 5, vamos pegar a 10, a 20, a 50 problemas, a 50 tribulações, seja o que for, se você fizer as contas, 3 vezes 3, 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 e vai dar um total lá, vamos por 1050. É 1050 vezes Deus a solução do seu problema. É 1050 vezes, 1100, 1500, 50 mil vezes sempre Deus sendo a solução para o seu problema. É glórias ao Pai. É Ele elevado na glória, é Ele que faz o milagre, é Ele que faz a obra, é Ele que opera o sobrenatural, não somos nós. Não a nós não temos nada para oferecer. Então a tribulação não é um fim, é um princípio, é um meio para uma vida elevada em Deus. Como Jó, Paulo, Jesus, nossa história não termina no sofrimento, mas na vitória. Você tem que olhar com outros olhos para o seu problema. O problema está no foco. O que você tem enxergado? Qual é o seu foco? É o foco humano ou é um foco dentro da palavra de Deus? Então, o que nós temos que fazer? Como agir? Primeiro, identifique quem é a sua base. Responde para mim, quem é a sua base? Ou melhor, responda para você. Quem tem sido a sua base? Você tem saído correndo para agir? E você é a sua própria base? Você está correndo no banco para pedir dinheiro emprestado porque o banco é a sua base? Você está correndo no médico esperando que ele vai operar um milagre, esperando que ele vai, do dia para a noite, livrar do seu problema? Não estou falando para você não ir no médico. Estou dizendo assim, a sua fé não é no médico. A sua fé não tem que ser no advogado que está defendendo a sua causa, nem no juiz que vai cuidar da sua causa. A sua base tem que dar em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele vai cuidar da sua causa na justiça,
e Ele vai defender o seu direito. Ele vai cuidar da sua enfermidade, e Ele vai orientar o seu médico para te fazer um tratamento, ou te passar por uma operação, ou Ele mesmo vai fazer um milagre. De repente o seu problema não tem solução humana, mas Deus não é humano. A solução para o seu problema, nesse caso, é Deus. E você tem que crer e pedir para que Ele faça o melhor. O Senhor faz o melhor aos teus olhos, não ao meu. Porque às vezes nós pedimos coisas para Deus que Deus não vai te dar. Às vezes nós temos um problema e nós vivemos uma solução e nós queremos aquela solução. E Deus não vai te dar aquela solução porque não é aquilo que Ele quer para você. Não é aquilo que Ele tem preparado para você. Então identifique a sua base. Reinterprete o seu expoente. Veja as suas tribulações como ferramentas de Deus. Mude o foco. Tá? Espere o resultado. Glória a Deus. Crescimento na sua vida, crescimento espiritual e testemunho. Você vai poder parar e testemunhar, contar a sua bênção, que vai alcançar, vai ajudar a fortalecer a fé de outras pessoas. Então, quando você, certo, espera pela glória de Deus, você busca o crescimento em Deus, e você testemunha o feito de Deus na sua vida, a mudança na sua vida, certo? Você vai estar sendo realmente, sabe, alguém, um discípulo, como diz no primeiro versículo que eu li, um discípulo encorajado e que permanece na fé. Tá? Então, nós vamos encerrando. E vou citar 1 Pedro 5,10. E depois de ter sofrido um pouco, o próprio Deus vos restaurará. Tá? Qual o expoente Deus está usando para transformar a sua vida hoje? Analisa aí. Pensa, o que é que Deus está trazendo, permitindo na sua vida, que Deus quer usar como um motivador de transformação na sua vida? E como que você pode se apegar mais à Trindade, mais a Deus em sua próxima luta? Então esses são os questionamentos. Eu espero assim que essa palavra Deus tenha tocado no seu coração, que você tenha olhado, certo? Através da tribulação, através de tudo que passamos, né? Através de tudo que vivemos, o que pode acontecer com a sua vida se você estiver na base certa, se você estiver confiando em Deus. Amém? Deus abençoe.